a todos quantos estão a ouvir, muito boa tarde, Deus os abençoe grandemente. Queria mais uma vez aproveitar esta oportunidade, desta ferramenta para espalhar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus que não volta para trás vazia, mas produz o fruto para aquilo que é enviada. É a única, o que existe mais sólido que nós podemos colocar toda a nossa confiança, não é? Como está lá em Provérbios que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Coloca toda a tua confiança na palavra de Deus, num mundo em turbulência, instável, caótico e que não vai melhorar. É colocarmos a nossa confiança unicamente na palavra indestrutível, inabalável, imutável, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha, eu tenho aqui só uns pequenos minutos para falar sobre algo que veio agora mesmo ao meu coração. Estava aqui a ler em Isaías, uma passagem tremenda que depois o apóstolo Pedro voltou a repetir na sua epístola, na sua primeira epístola, e que diz assim, estou a falar aqui em Isaías 40, versículo 6, diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor vai se ver sobre toda a terra naquele dia. Versículo 6. Versículo 7. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra do nosso Deus, as promessas permanecem eternamente, está aqui escrito, eternamente. Não é como disse Jesus no capítulo 24 de Mateus, versículo 35, quando Jesus disse: passarão os céus e a terra. Passa tudo. Tudo é temporário. Passarão os céus e a terra. Tudo o que nós vemos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas as minhas palavras não passarão eternamente, não serão mudadas. Ouça, agarra esta promessa, agarra esta palavra. Porque nos dias que nós estamos a viver, eu queria chamar mais a atenção para isto. O que é que nós nos podemos agarrar? Olhem para as notícias, o que está a passar. O mundo está num estado como nunca esteve. E volto a dizer, e não vai melhorar, porque a palavra de Deus diz que não vai melhorar, vai piorar. Até ao dia da redenção, até à vinda de Jesus Cristo, até ao estabelecimento do reino de Deus, como está escrito nesta terra. E falta pouco tempo para a vinda de Cristo. Eu queria aqui deixar esta ênfase em se agarrar, colocar os seus pés, toda a sua firmeza, o seu coração nas promessas imutáveis da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Queria aqui ir sobre esta questão da eternidade. Qual foi a maior promessa? No tempo que nós estamos a viver, o Espírito Santo colocou agora no meu coração algo para direcionar sobre qual é a maior promessa, o maior tesouro que nós temos, a maior promessa que nós temos, diante desta instabilidade que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe quando a guerra começa. O mundo está por um fio, como nós sabemos. Não se pode confiar em ninguém. Os líderes tornaram-se totalmente dominados pelo espírito que domina nesta terra. O mundo jaz no maligno. Aqueles que não são dominados, que não vivem debaixo da unção do Espírito Santo, aqueles que não têm Deus como Senhor, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são portas abertas, instrumentos para o espírito deste mundo, das trevas, utilizar a mente dos líderes mundiais como quiser. E é exatamente o que a palavra diz e vai acontecer. Qual é a solução? Pessoas que vão ouvir, que eu possa transmitir do meu coração qual é a única coisa que vale a pena, a única coisa a que nos podemos agarrar, são as promessas, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. É a maior promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Nem todos. Há todo o tipo de filosofias, de doutrinas, de ideologias religiosas, todo o tipo, que nada tem a ver com a palavra de Deus. O diabo está a trazer confusão, ele está a utilizar os prodígios da mentira que ele fala lá em Tessalonicenses. Já ninguém sabe o que é a verdade, o que é mentira. Porquê? Porque as pessoas não leem.
Eu faço sempre isto. As pessoas não leem a verdade. Então todo o tipo de erro entra por todo o lado. Pela igreja, pelas vidas individuais, pela sociedade. A maior promessa, aquilo a que nós devemos nos agarrar com tudo o que temos e dar tudo em troca disso, é a nossa vida a Jesus Cristo pela sublimidade, como dizia o apóstolo Paulo em Filipenses. Eu troquei tudo, eu dei tudo, considerei tudo lixo, nada vale a pena. Ouça, isto disse o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Filipenses. Vá lá, leia, no fim da sua vida. Ele chegou ao ponto de dizer o que é que ele mais queria. Ele trocou tudo pela sublimidade de conhecer mais e mais de Cristo. E ele no versículo 10 ele diz que eu conheça e o poder da sua ressurreição. A maior riqueza que nós podemos ter é a vida eterna. Está escrito, eu vou aqui rapidamente, não me quero adiantar muito, mas está escrito em 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Consegue imaginar? Nós não temos revelação, mas devemos buscar mais e mais o que é a revelação da vida eterna, aqueles que creem, porque aqueles que não creem vivem num tormento, não fazem ideia para onde vão, porque nasceram, porque vivem, para onde vão. É um tormento, não há paz para aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está escrito também, aqui estou em 1 de João, estou a falar da vida eterna. Ouça, se nós virmos a nossa vida em perspectiva da vida eterna, tudo muda. Tudo muda. Sabe uma coisa? Eu hoje estou mais aqui em João. Estou-me a lembrar de repente, e antes que passe, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Jesus está a falar sobre as suas ovelhas. As suas ovelhas, aqueles que o conhecem, aqueles que não conhecem. Deixe-me aqui, eu quero lá ir, porque é muito importante. E mais do que estar a falar, diz assim. Ele estava a falar aqui. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, os religiosos, e o questionaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E Jesus diz assim. Respondeu Jesus, eu já vos disse, e não credes. Eu já expliquei. Eu já disse. E depois ele diz assim, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, provam que eu sou o Filho de Deus, provam que tudo aquilo que eu digo é a verdade. É para os que creem. Ele estava a dizer, vocês não creem, eu já vos disse. A palavra de Deus está a ser falada, mas as pessoas não ouvem, não creem. Então são dominadas pelo espírito de erro. Não têm a revelação da vida eterna. Não têm a revelação da maior, não vivem a maior promessa, o maior tesouro que existe. Que não se pode, eu não consigo transmitir-vos, têm que experimentar. A certeza da vida eterna. Para aqueles que creem, sabem? Novamente em João, aqui estou no capítulo 10, mas já aqui vou terminar, mas no capítulo 1 diz assim, o início do Evangelho de João diz assim, Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, e eles não o receberam. Jesus veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Os seus não o receberam, rejeitaram. Como hoje, uns rejeitam, outros aceitam. Mas depois diz assim, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberem, no presente, a todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, receber Cristo, receber a vida eterna, receber a promessa da vida eterna. Então Jesus está aqui, continuando aqui o que eu estava a ler, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vós não credes porque não sois as minhas ovelhas, porque as ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. Ouça, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouça agora, versículo 28. Eu as conheço, Jesus sabe quem são dele, os que são dele neste mundo inteiro, destes bilhões de pessoas. Ele conhece as suas ovelhas, as que ouvem a sua voz e lhe obedecem. E depois ele diz a isso, esta promessa a essas. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna.
jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a maior promessa, agarre-a hoje. Seja um filho de Deus. Todos os que o receberem a Jesus, não é a santos, não é a imagens, não é nada. Todos quantos receberem Cristo no seu coração, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são transformados aqueles que o confessam com a sua boca como Senhor e Salvador, e lhe obedecem e o seguem. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 a 10, diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, faça esta oração, olha. Quantos irão entender a riqueza que está aqui a ser falada? É o maior tesouro que alguém pode dar a alguém. É sermos pregadores da promessa da vida eterna, da salvação, e todo o que confessares agora. Jesus Cristo como Senhor e Salvador com a sua boca. E no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, é salvo. É salvo desta geração perversa do que está para vir sobre o mundo. Jesus disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vão haver dias tão terríveis que ele disse: os dias, Deus vai abreviar os dias por causa dos escolhidos, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então Jesus está aqui a prometer: eu lhes dou a vida eterna e jamais ninguém as arrebatará da minha mão. Também estou aqui em João, hoje estou a falar só sobre vida eterna, porque não há nada mais importante do que recebermos esta certeza da salvação. Porque nós não sabemos, isto não é uma questão de uma pregação de medo, não, é a verdade. O mundo está por um fio, pode acabar agora, pode acabar amanhã, as coisas estão num estado em que só Deus está a segurar por um tempo, para que todos aqueles que Ele predestinou para a salvação consagrem a vida a Cristo, para que haja mais salvações. Diz aqui no capítulo 17 de João, versículo 3, a vida eterna é esta. A vida eterna é isto, é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Isto é a vida eterna. Que conheçamos ao Deus Pai e a seu Filho que Ele enviou. Agora eu quero ir aqui para 1 de João, capítulo 5, diz assim, versículo 20, no fim da epístola de 1 de João, uma passagem tremenda que diz tudo, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ouça, tem que haver reconhecimento, tem que haver revelação, tem que haver luz, fazer-se luz. Lá está, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador. A todos quantos o receberem, eu não posso ser mais claro que isto. Isto é o Espírito Santo a falar, porque é a palavra de Deus. Ouça, receba aqueles que nunca receberam Jesus. Espalhe a palavra como fogo por todos os lugares. Ouça aqui. Ele nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E termina assim. Não é por acaso que está agora ligado a este versículo, diz assim: filhinhos, fugi da idolatria. Guardai-vos, acautelai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Mas antes ele está a falar, eu vou repetir esta palavra, porque é fogo. Esta palavra é o maior tesouro que existe. A vida eterna. Para aqueles que o receberem, lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, os escolhidos, vão viver com Ele para sempre. Não há morte. Ouça, João capítulo 11. Hoje estou só em João. João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro, esse capítulo tremendo, em que Jesus chorou, o versículo mais pequeno da Bíblia. Capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Não porque ele não soubesse, porque ele tinha pena, ou que não, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele viu a dor no coração de Maria e Marta, as irmãs.
E ele diz assim: se tu creres, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, não há morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aleluia. Oh Espírito Santo, como fogo colocaste nos meus lábios, que está no meu coração, que toque o coração, a mente, que queime todo o erro, toda a mentira, toda a idolatria, toda a religiosidade, toda a cegueira espiritual. Caiam as escamas dos olhos de quem vai ouvir, para receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Recebam a vida eterna. Recebam a vida eterna. E como eu comecei, vou terminar como está lá em Isaías. Nós somos como a erva. Passou a erva, eu vou aqui, fui lá a Isaías, mas vou terminar aqui, que também está aqui em 1 de Pedro. Estou aqui em 1 de Pedro, capítulo 1. Está aqui no capítulo 1, deixem-me ver aqui, está aqui. Capítulo 1, versículo 23 diz assim, 24. Toda a carne, todo o ser humano, tudo o que vemos, nós temos cada vez mais, toda a gente sabe, ninguém pode negar o que eu vou aqui dizer, todos nós temos a percepção cada vez mais clara que tudo isto é em vão, é nulo. Nada importa se não for a vida eterna com Deus. Nada importa. Que possamos temer a Deus, arrepender-nos. Arrependimento leva-nos de joelhos à regeneração, leva-nos à aceitação diante de Deus. Se não nos arrependermos, de forma alguma vereis o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí uma nova vida começa. Abre-se os olhos para a eternidade, para o mundo do Espírito. Diz assim, aleluia. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente para sempre. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, somos nada. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aquilo que está dito, aquilo que foi prometido por Jesus, aquilo que é prometido nas Escrituras, é a verdade para sempre, imutável, quer queiram, quer não queiram, quer ouçam, quer não ouçam. E eu creio de todo o meu coração que esta palavra que veio agora ao meu coração dá fogo. Eu não preparei nada. Vai produzir fruto para a salvação daqueles que ouvem, de arrependimento, de salvação, de cura física, cura da alma, cura da mente, libertação das trevas, uma sede e uma fome de conhecer mais de Cristo, de nascer de novo. Se não nasceres de novo, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Jesus disse também em João capítulo 3, versículo 13 a Nicodemos, um homem já de idade, sábio, uma das pessoas mais sábias dos fariseus na altura, e Jesus disse-lhe: se não te nasceres de novo do Espírito, da água e do Espírito, não da carne. E aí podemos ver o reino dos céus e ter esta paz que transcende, como diz lá em Filipenses, uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que eu tenho e que têm todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Se quiser, se desejar, esta é uma oração simples, básica, que deve fazer com o seu coração, com todo o seu coração. Meu querido Deus e Pai, eu venho à Tua presença em nome do Teu Filho Jesus que enviastes. Eu creio do fundo do meu coração, com todo o meu coração, que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu aceito o sangue de Cristo que me purifica. Eu recebo a minha salvação agora. Eu recebo a vida eterna porque eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo, só Jesus Cristo, o nome acima de todo o nome, ao qual todo o joelho se dobra e dobrará um dia. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Senhor, obrigado porque eu estou salvo agora. Obrigado porque Tu me dás a vida eterna, não porque eu mereço, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ajuda-me a entender a Tua palavra. Tem misericórdia de mim.
ilumina o meu entendimento, abre os meus olhos para a palavra de Deus. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, enche o meu coração. Nunca mais a minha vida será a mesma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Somos eternos, para a glória de Deus Pai.